podcast Dá Tempo tem patrocínio da MOA Carbon Neutral, apoio do Impact Hub Belém e inventário de carbono e compensação de emissões com apoio da Mangue Tech. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o terceiro episódio da segunda temporada, temporada especial do podcast Dá Tempo, especial COP30. E nós estamos aqui hoje, com muita alegria, anunciar aqui a presença de Ana Moreira, nossa pesquisadora da UERJ, doutora em Ciência e Tecnologia de Polímeros. Tudo bem, Ana? Tudo bem, tudo ótimo, Pedro. Maravilha. Obrigada aí por me convidar. Valeu, eu que agradeço aí sua disponibilidade e a gente está aqui novamente junto. E estamos também aqui com Carolina Pavese, doutora em Relações Internacionais. Como é que você está, Carol? Tudo bem? Tudo ótimo, também agradeço super o convite. Vai ser uma delícia ter esse papo com vocês. Maravilha. A Carol também vai estar aqui também em outras oportunidades aqui, a gente conversando aqui no podcast. Quem sabe Ana também, né, Ana? Vai ser bom a gente estar conversando, a gente vai conversar aqui algumas coisas sobre economia circular. Então nós estamos aqui no episódio sobre economia circular, da cidade ao globo, né? Então a gente está querendo olhar aqui essa governança multinível, querendo olhar esse assunto nesse espectro, né? Em diferentes ângulos, né? E escalas de visão. E então aqui eu quero apresentar primeiro aqui a Ana. Ana Moreira é formada em Engenharia Química pela UFRJ, doutora em Ciência e Tecnologia de Polímeros, como eu falei, pelo IMA e UFRJ, com pós-doutorado pela Unicamp, professora associada da UERJ, na Unidade Acadêmica de Nova Friburgo, aonde eu também resido e tenho satisfação aqui de interagir aqui no contexto municipal com a Ana Moreira, onde ela é uma referência, diga-se de passagem. Atua em reciclagem de polímeros, plásticos, gestão de resíduos sólidos, sustentabilidade e educação ambiental. Coordena a unidade de desenvolvimento tecnológico, Laboratório de Sustentabilidade e Química de Polímeros, né? LASCPOL. Coordenou 2 edições do Encontro de Inovação na Gestão de Resíduos Sólidos, na Serra Fluminense, realizados em 2019 e 2022. É coordenadora do EcoEduca e do Ecoponto, projeto de extensão da UERJ em Educação Ambiental e Economia Circular. Foi conselheira do COMAN, Nova Friburgo, Conselho Municipal do Meio Ambiente. É coordenadora do Núcleo de Extensão da UERJ e PRJ, conselheira do Centro de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento da UERJ, é o SED, né? E muito mais, tá? Dei uma resumida aqui, mas é muito mais coisa. Ela faz muito mais coisa e uma satisfação aqui ter você aqui, Ana. Então, assim, a ideia que a gente pensou de trazer aqui essa curadoria, essa conversa, né? É justamente para a gente falar sobre gestão de resíduos. A gente aqui nessa temporada do podcast Dá Tempo, a gente está trazendo novamente especialistas. A Carol, por exemplo, a gente já conversou, né, na nossa primeira temporada, gravamos presencialmente. Então, quem não viu também esse podcast que a gente gravou no estúdio, bonitão, que falamos vários assuntos lá super leves e tranquilos, né? Como Trump e assuntos do tipo, que ela gosta de falar, na CNN e Globo News. E aqui a gente volta, e a ideia é justamente a gente ter essa companhia privilegiada de especialistas assim, para a gente acompanhar a COP, a gente já esquentar aqui os motores e durante a COP a gente poder também voltar a se falar, entender o que é que está acontecendo em diferentes editorias. Nem tudo é tão fácil de acompanhar e entender, e para isso que a gente está aqui. Então, assim, primeiramente, esse assunto, né, de resíduos, queria trazer aqui para a gente se localizar, e localizar quem está ouvindo, né? A COP ela tem 6 eixos fixos, né? Como se diz, que são 1. Transição no setor de energia, indústria e transporte. 2. Gestão sustentável de florestas, oceanos e biodiversidade. 3. Transformação da agricultura e sistemas alimentares. 4. Que é onde se encontra resíduos. Construção de resiliência em cidades, infraestrutura e água. 5. Promoção do desenvolvimento humano e social. E, finalmente, o eixo transversal 6. Catalisadores e aceleradores, incluindo financiamento, tecnologia e capacitação. Dentro desse eixo 4, né, construção de resiliência em cidades, infraestrutura e água, nós temos alguns objetivos chaves, que no total são 30, né, em todos os eixos, mas nesses aqui são os seguintes, dentro do eixo 4, são governança multinível, construções e edificações sustentáveis e resilientes, desenvolvimento urbano, mobilidade e infraestrutura resilientes, gestão da água e gestão de resíduos sólidos,
né? Que onde entra aqui o foco da nossa conversa aqui principal com a Ana, né? E a Ana Moreira, como uma especialista, né, em resíduos sólidos e atua não só na academia, com pesquisa, mas também na cidade, né? Ela tem uma atuação no campo de políticas públicas, uma pessoa que se importa com o tema. Aliás, eu acho que deve ser impossível, né? A pessoa estudar resíduos sólidos e não se importar com isso, né? Assim, certamente porque isso tem uma relevância no olhar da pessoa, né? E como a pessoa vê e se incomoda com aquilo. Ela tem um trabalho também de um ecoponto muito legal na cidade, que ela pode falar também, pesquisas, enfim, muita coisa legal. Então, Ana, traz uma visão, assim, para embarcar a gente na conversa aí sobre gestão de resíduos, um pouco do nosso cenário nacional de políticas públicas e um pouco sobre como é que esse disco voador da COP aí se enquadra e se soma aí nesse campo de maneira geral. Por gentileza. Tá ótimo. Vamos começar falando de uma forma mais aberta, né, para o público, porque falar de resíduo já é falar tecnicamente, né? Será que todo mundo sabe do que a gente está falando quando a gente fala de resíduo? Porque a população em geral trata desse assunto como lixo, né? Então a gente precisa primeiro colocar esse chapéuzinho de que lixo não existe. Muitas pessoas já sabem disso, já não tratam dessa forma, mas em compensação, muitos ainda geram o famigerado lixo, né, que some na frente da casa das pessoas, o saquinho mágico. Alguns colegas nossos falam assim, né? Então, na verdade, quando a gente fala de resíduo, e por que eu fui parar no resíduo, né? Sendo doutora em plástico, né? Para falar também um termo mais genérico, eu fui parar nos resíduos de uma forma mais ampla, porque quando a gente fala de reciclagem de plástico, foi aí que eu comecei a trabalhar na minha área de pesquisa quando eu cheguei aqui na cidade de Friburgo, porque eu reparei que as pessoas existia mais assunto para ser tratado em relação a resíduos. E me deparei com um marco regulatório, né, relativamente antigo, 2010, onde foi estabelecida aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E para mim é também surpresa, eu vou dizer que eu fiquei surpresa inicialmente, porque a legislação relacionada a resíduo, ela é bem ampla, ela traz alguns conceitos que são bem descritos na legislação, mas que também, como a prática da população, é desconhecida. Então, ninguém sabe do que a gente está falando quando a gente fala de legislação, né? Mas a política nacional eu levo para a sala de aula, meus alunos engenheiros leem a legislação, pelo menos parte dela, para a gente poder começar a entender do que a gente está falando, entender, porque, afinal de contas, se tem uma atividade humana, seja ela de CPF ou de CNPJ, que diariamente é feita, é gerar resíduo. Então, é uma atividade que a gente de uma forma geral, né, a população de uma forma geral, ainda não consegue lidar com a redução, com a não geração, que é prevista, inclusive, na política, né? Então, a gente fala de hierarquia, de prioridades, a população deveria estar buscando a não geração, deveria estar buscando a redução, deveria estar buscando muitas outras coisas. E aí tem um detalhe muito interessante, Pedro e Carolina, que é quando a gente que eu falo assim, você vai no supermercado fazer uma compra, você está levando um produto para casa, mas você está levando seu lixo também. Você já parou para pensar? Você já escolheu o lixo que você quer levar? As pessoas não pensam nisso. E aí, quando a gente começa a falar sobre resíduos, isso fica mais claro. Então, hoje, quando a gente fala em sala de aula de resíduo, eu trago essa temática. Vamos tentar também escolher, obviamente, o produto, obviamente tem que equilibrar com o preço, porque nem sempre você tem a opção de escolha, mas vamos tentar levar algo que seja mais fácil fazer uma destinação mais adequada, porque vai ser gerado, né, algum tipo de lixo ou de resíduo. E aí, como que isso se conecta com gases de efeito estufa, com COP30, com seja essa temática, né, que o Brasil está envolvido esse ano, mais especificamente, né, esse ano, afinal de contas, a COP aqui traz essa relevância para a gente e essas discussões se tornam mais presentes.
Como então que o resíduo ele vai conversar primeiro com gases de efeito estufa, né? Como é que isso acontece? Por incrível que pareça, a fração que está mais relacionada, né, com resíduos é exatamente a fração que a gente chama do orgânico, né? Que é a fração que vai, se for para um aterro sanitário, vai gerar um gás de efeito estufa, porque esse aterro normalmente não recupera o gás, né, gerado, e aí a gente está falando do metano. Então, quando a gente fala, e aí por isso que eu falo que é cada vez mais importante a gente falar de resíduos sólidos, porque se a gente fizer a escolha adequada, se a gente fizer o tratamento adequado e buscar alternativas para um aterro sanitário, a gente vai conseguir cada vez mais contornar essa questão de emissão. Porque a emissão, quando a gente fala de carbono, né, de uma forma geral, o carbono está presente na matéria orgânica, está presente no reciclável, está presente no rejeito, está presente em vários, mas mais especificamente quando a gente vê os relatórios relacionados a gás de efeito estufa, olhando o setor de resíduos, a gente observa claramente que esse setor de resíduos ele é sempre feita essa relação com a parte de alimentos, né? Restos de alimento. Por quê? Porque a gente está falando de uma matéria orgânica que, em decomposição, vai estar gerando esse gás de efeito estufa. Mas será que é só esse tipo de resíduo? Então, se a gente for olhar alguns relatórios mais amplos, a gente vai conseguir enxergar que, além do resíduo domiciliar, quando a gente está falando esse do alimento, a gente também vai encontrar um tipo de resíduo que, por exemplo, resíduo de serviço de saúde, ele também é um gerador de gás de efeito estufa. O resíduo de algumas indústrias, ela também vai ser bem significativa em relação à emissão de gases de efeito estufa. E aí a gente vem com um problema muito sério, que é o diagnóstico. Para você controlar, para você, né, buscar formas de mitigação, de redução, você precisa de dados. E, infelizmente, o setor de resíduos no Brasil é carente de dados. É muito carente de dados. Existem alguns relatórios, né, e alguns sistemas de informação nacionais, inclusive, né, relativo a resíduos sólidos, e o resíduo que a gente chama do domiciliar, aquele que sai da casa das pessoas, ele de certa forma, tem alguns dados. Às vezes inconsistentes, mas existem dados. Agora, se a gente sai desse tipo de resíduo e vai para o resíduo industrial ou vai para o resíduo de serviço de saúde, você vai encontrar uma seara de informações que não são claras, não são evidentes, e elas normalmente são defasadas. Então, a gente encontra aí dados muito antigos e você não tem uma credibilidade que aquele dado seja de fato real. Então, fica mais crítico ainda, porque você está falando de um assunto que tem potencial de emissão de gás de efeito estufa, mas você não sabe nem quanto é. Ana, você não sabe estava. nem. Desculpa interromper. Você falou Tudo bem. do metano, né? E o metano ele é mais nocivo do que o gás carbônico, né? Dependendo da literatura, ele vai dizer 20 vezes mais ou 25 vezes mais, né? Independente, assim, muita Poder coisa, calorífico, né? Sim. Do que o gás carbônico. E assim, quais são as iniciativas principais, assim, para que uma cidade, né, que um município pode adotar para evitar, né, que esse composto orgânico, que poderia estar sendo compostado, enfim, não vá para um aterro sanitário? Você acabou de dizer, compostagem. Sim. Mas não é só a compostagem. Se a gente for olhar também, o que a gente observa hoje, né? Se você pegar, vou trazer para o município de Nova Friburgo, que é nosso território aqui. Temos uma cidade que não é tão pequena assim, a gente está falando de cerca de 200 mil habitantes. Em território, ela também não é tão pequena assim, uma cidade, né? O centro urbano é relativamente pequeno frente a todo o território da cidade. E o que a gente observa? Tem um único aterro sanitário na cidade, você tem que percorrer ela toda de caminhão, emitindo gás de efeito estufa, para coletar um lixo pulverizado na cidade,
para um único lugar. Então, a minha cabeça de engenheira me diz que esse sistema é ineficiente, porque você centraliza um único local para você tratar esse resíduo, mas você tem que sair catando diariamente, porque lembra, em média, isso dados também de relatórios nacionais, em média, o brasileiro gera cerca de 1 quilo de resíduo por habitante dia. Nossa. Então, na cidade de Nova Friburgo, a gente está falando de 200 toneladas dias. Então, são 200 toneladas coletadas diariamente e levadas para o aterro sanitário. E junto com isso ainda tem, né, Ana? Ainda tem a material de poda, né? Que aqui também é bastante, né? É bastante. Ainda bem que temos uma cidade arborizada, né? Sim. E temos muitas áreas verdes, inclusive fora da região urbana, porque tem as áreas de proteção ambiental. Mas o que a gente observa é que você está perdendo o valor, né? Esse material todo, rico em carbono, está sendo jogado para uma montanha de lixo. Tudo bem que é um aterro sanitário, a gestão é feito, é considerado, né, uma disposição final ambientalmente adequada, mas ele é um desperdício de material. Ele é um desperdício de recurso da natureza, porque você tem ali um excelente adubo, se você for compostar esse material, e a poda, inclusive, ajuda também no processo de compostagem. Então, se a gente for analisar de forma um pouco mais eficiente e tentar ir tanto com a logística do resíduo quanto com o resíduo em si, se ele está pulverizado na região urbana de uma cidade, por que não descentralizar a coleta desse resíduo, principalmente do resíduo orgânico? Porque vamos parar para pensar. Qual é o primeiro... o que incomoda todo mundo quando está com o lixo em casa? O que começa a trazer o mau cheiro primeiro? É o resíduo orgânico. Então, por isso que todo mundo tira esse resíduo, se não for todo dia, um dia sim, um dia não, de casa. Se você começa a tratar esse resíduo no próprio domicílio, que é o que eu faço, você já resolveu metade do seu problema de geração de lixo. Ele nem sai de casa. Então, eu acredito muito nesse poder que a gente vê muito pouco no Brasil, na cidade de Friburgo muito menos, que é você incentivar a compostagem domiciliar. Cada um ter a sua... E não é jogar o problema para quem está gerando, não, tá? Até porque a gente tem a responsabilidade compartilhada pelo resíduo, mas eu vejo que é uma solução mais eficiente. Você leva seu alimento para casa, você descascou alguma coisa, você já composta, faz adubo e já planta de novo, se for o caso. Ou cuida das suas plantas, porque também faz bem para filtrar o ar, você ter algumas plantas em casa. Então, acho que parte do processo poderia ser esse, incentivar que fosse feita a compostagem. Tudo bem, nem todo mundo tem espaço, embora existam diversas técnicas de compostagem hoje em dia, tá? Mas, ok, se não der, tem muitos artigos que mostram Portugal, Espanha, que eles estão fazendo, tipo, pátios de compostagem descentralizados na cidade. Então, você tem, por exemplo, vamos dizer, você junta na região aqui de alguns bairros de Friburgo, você identifica pela densidade populacional, porque o resíduo ele tem uma relação grande com a quantidade de pessoas, quanto mais gente, mais resíduo, e aí você disponibiliza alguns pátios de compostagem descentralizados. Então, o caminho desse resíduo até o pátio ele vai ser muito menor do que o caminho do caminhão que tem que rodar a cidade não sei quantas vezes para ficar catando lixo. Né? Eu vejo que esse é uma das potencialidades, mas infelizmente ainda não vejo isso sendo praticado no Brasil. Eu só vejo isso ainda em termos de artigos fora do Brasil. Ana, para a gente já iniciar aqui essa conexão, já dirigir aqui esse entendimento, né, para uma leitura multinível assim, qual é a leitura que você pode trazer assim em relação à política nacional, né, de resíduos sólidos? Assim, qual é o estágio em que nós estamos? Quais são as grandes dificuldades? O que você pode trazer assim de um panorama em relação a isso? Como eu te falei, quando eu li a primeira vez a política, cada vez que eu leio mais, né, já que eu utilizo ela como ferramenta didática em sala de aula, eu percebo que ela é muito rica em termos de conteúdo e que ela dá algumas diretrizes que são importantes e que a gente poderia, né,
quando a gente pensa em tratamento de lixo, aí eu vou dizer o lixo mesmo, né? Você vê muitas cidades, quando a gente fala do lixo domiciliar, ele é previsto pela política que todo gerador ele tem a sua responsabilidade, mas sobre o resíduo domiciliar, quem tem responsabilidade da sua gestão, ou seja, de coletar, transportar e fazer uma destinação correta, é o município, tá? Então, o poder público municipal tem essa responsabilidade de trazer essa infraestrutura. E aí, quando a gente vê que as cidades, normalmente elas chamam, como é que elas chamam esse serviço? É serviço de limpeza urbana. Ele não é um serviço de aproveitamento de recursos, ele não é um serviço de gestão de resíduo, como a própria política fala, né? Então, a gente já muda o sentido no entendimento desse serviço. Então, a gente vê que o que existe de uma forma geral no Brasil é serviço de coleta de lixo, quando a gente deveria estar vendo uma política de gestão de resíduo. Então, você gerir um resíduo é você tornar ele ainda produtivo. Primeiro que ele não é lixo, ele é um resíduo, e você vai trazer ainda novos ciclos produtivos para ele. Então, eu acho que, mesmo ela sendo uma política de 2010, a gente não vê ela sendo colocada em prática na realidade, no conceito dela, porque a gente ainda vê uma coleta convencional de lixo e só deveria haver uma coleta seletiva, tá? Então, por enquanto, é essa ainda a minha interpretação sobre a política. A gente precisa colocar ela de fato em prática em relação aos seus conceitos descritos, né? Maravilha. E aí, assim, né, a sua fala já traz até a lógica de uma circularidade, né? Que a coisa deixe de ser tão linear, assim, tratar o lixo, né, dessa Estou forma, tentando né? não falar disso, Pois porque a é. Carolina Não, é mas a aí expert, mas é isso, é a hora da gente ouvir também ela. Então, mas por isso que eu estou trazendo. Exatamente por isso. Então, né, de pensar toda essa riqueza, né? Eu fico doido também quando eu vejo essa questão, eu conversando aí, abraço pro Guilherme, né? Que faz o trabalho aí importante de compostagem aqui na cidade, né? Quando a gente compostagem. começou a conversar sobre isso, essa questão do material de poda, né? Cara, é um negócio insano, né? Porque são sacos e sacos, né, no saco mágico preto, né? Que você fica vendo, meu Deus, essa matéria vai andar no ônibus, no caminhão para ir para um. Isso podia estar né, tá sendo compostado, Para ser virando. enterrada. Exatamente, isso podia estar sendo adubo, né? Então realmente ainda uma lógica E só para dar o muito gancho para a atrasada. Carolina, Pedro, Sim, só para dar o gancho, assim, o que eu vejo é um desperdício, um desrespeito com a natureza. Porque, né, se a gente pensa, uma planta, ela leva tanto tempo para crescer, para poder estar ali, ela recebe a poda para ela crescer melhor, assim como o que está nos produtos, por exemplo, o plástico, 100% dele, 99% dele vem do petróleo. Quanto tempo o petróleo levou para ser feito? E aí você usa com uma coisa tão simples, tão banal e de forma muito rápida. sim. Ele ainda é petróleo, só que na forma de uma embalagem, na forma de um frasco. Mas ele ainda é a matéria-prima. Então, a gente precisa respeitar essa matéria-prima que é da natureza, que a gente levou muitos processos para explorar esse recurso e que a gente só tira, né? Não traz ela para décadas e décadas que ela deveria estar circulando entre nós. Aí já dei o gancho aí para a Carolina. Eu ia, na verdade, fazer um gancho no da Ana. Eu que ia pular pro dela, mas vocês estavam falando, e quando você falou da questão dos galhos, Pedro, Aham. aqui na cidade de São Paulo, de onde eu falo, o estimado prefeito reeleito, Ricardo Nunes, ele tem um projeto que está em curso e que já vai rolar, de eliminar 63 mil árvores no distrito de São Mateus para colocar incineradores para lixão. E isso aí vai acontecer, né? Diz ele, ou dizem as más línguas, que vai haver um reflorestamento para compensar essas árvores, como se essas árvores fossem nascer em outro lugar, né? A gente está falando de vidas aí, não vidas humanas, mas de vidas que vão ser ceifadas nesse sentido, e tem várias, inclusive, que são árvores nativas, mas para colocar um lixão. E aí isso é problemático por várias frentes. Primeiro,
esse absurdo numa cidade como São Paulo, né? E num processo, a gente tem acompanhado aqui na cidade uma campanha muito publicizada de plantios de árvore, então a prefeitura plantando árvore, a OAB planta árvore, não sei o quê. Eu, inclusive, participei aqui de uma que rolou de um coletivo para ir num parque, numa praça, plantar árvore, porque falta aqui, né? O plano original era fazer, inclusive, um corredor verde na cidade, mas não dá para você fazer, porque é inviável, o concreto é tanto, mas de poder replantar um pouco. E aí você vem na contramão com essa decisão do prefeito. A empresa que tem esses incineradores e que vai estar operando lá, que evidentemente é privada, ela afirma que há um controle das emissões e que vai haver baixas emissões desse processo. Mas, contudo, todavia, porém, isso vai gerar o quê? Vai gerar um desincentivo para a reciclagem, porque você acaba barateando a incineração, né? Então, vai na contramão também do que a Ana está falando de não tratar resíduo como lixo, né? E aí, assim, é um tiro no pé em vários canais, né? Sim. E aí, para a gente aprofundar aí, legal, o gancho do que a gente está falando, né? E é complicado, né? Denso, né? Assim, tirar a árvore para incinerar, né? Então eu queria aproveitar aqui para apresentar, mais no completo aqui a Carol. Carolina Pavese, PhD em Relações Internacionais pela London School of Economics, com sólida experiência internacional em projetos de cooperação, com especialidade em governança global, mercado europeu e sustentabilidade. Professora e consultora, atualmente é diretora da Impacta Consultoria Estratégica na área de negócios e sustentabilidade e Country Expert no projeto de diplomacia da delegação da União Europeia no Brasil. É professora do MBA, da FIA de Negócios Internacionais, de pós-graduação e do curso de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia. Além disso, tem inserções frequentes na mídia, com entrevistas e artigos publicados nos principais veículos nacionais, tais como Globo News, CNN Brasil, dentre de muitos outros. Maravilha. Então, como eu tinha falado, Carol, é, aqui da nossa ideia, né, da nossa curadoria hoje, de te ouvir um pouquinho sobre assim o contexto global, né? Você tem, como eu estive falando, você tem uma inserção forte aí tanto nas organizações quanto nos estudos, né? Nas publicações ligados bastante à sustentabilidade e economia circular, muitas vezes ligado aí à União Europeia e da sua formação, né? De como doutora em relações internacionais. Então, conte para nós aí um pouquinho desse cenário e como é que isso se relaciona e contribui aí para o nosso contexto de COP. Pois é, a questão da economia circular, ela passa na agenda da COP de um modo muito tangencial, né? Então, a gente não nomeia a circularidade, mas ela está, de certa forma, pensada ou trabalhada em todas as agendas que a gente discute, né? Então, desde a questão, por exemplo, dos combustíveis fósseis, da descarbonização, a gente entra com uma agenda também para a questão, né, de alimentos, para a agricultura, para vários setores estratégicos da economia que emitem bastante, mas quando a gente pensa também na questão de adaptação, de mitigação, quer dizer, tudo isso acaba tocando na circularidade, porque a economia circular, como o próprio nome sugere, tem esse prefixo aí de economia, né? Então, nós estamos falando de um modelo de estruturar as relações econômicas e também de estruturar os processos produtivos, que é, por essência, circular. E o que isso quer dizer ser circular? Isso é um ciclo fechado, né, onde a gente não gera esse lixo que a Ana estava mencionando, mas onde a gente consegue aproveitar todos os recursos que são empregados e também todos os rejeitos, as sobras desse processo, né? Quando a gente olha nos livros de administração, de negócio, até de engenharia, que a gente vai desenhar os processos produtivos, geralmente a gente faz uma linha, né, com a linha de produção, inclusive se fala assim, né, a linha de produção. Então, essa linha bem linear, numa reta, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. E esse fim é o que a gente está questionando agora, mas é comumente tratado como lixo, né? O lixo, inclusive, que é um custo.
porque sobrou aquilo, eu preciso, do ponto de vista da legislação, dar um destino para esse lixo, dependendo do que eu estou falando, se é um rejeito de água, eu preciso tratar essa água, né? Eu não posso colocar em aterros sanitários alguns elementos, se é químico também, ou às vezes é a sobra da minha produção de tecido, então a sobra do couro que eu utilizei, o que vai sobrar de arestas ali que eu não consigo colocar nesse meu processo linear. Então, na verdade, eu paguei por aquilo e aquilo não teve uso e gerou esse lixo, essa perda, inclusive, financeira. Quando a gente pensa na economia circular, a gente pega essa linha e fecha ela, formando esse círculo, né? Onde a gente pensa todo esse processo produtivo como algo contínuo. Então, essas etapas todas, elas vão sendo pensadas a partir da possibilidade de reaproveitamento e de otimização de cada etapa e de cada insumo empregado nessa cadeia produtiva, né? E aí, por isso, esse link que a gente consegue fazer com essas várias agendas. Se eu vou pensar na questão de energia, eu preciso pensar a questão do uso adequado, por exemplo, da energia na minha cadeia produtiva, né? E assim vai. Muito comumente, e aí a Ellen MacArthur Foundation é pioneira em disseminar esse conceito e também essas práticas de economia circular, a gente vai falar de um modelo de borboleta. Então, alguém já deve ter se deparado com isso, onde a gente divide esses ciclos de vida, né, aí dos produtos e dos serviços também, em duas abas. Então, vamos imaginar e visualizar uma borboleta. De um lado, a gente tem o ciclo biológico, que aí é essa ponta que a Ana, inclusive, trouxe, né? Então, eu gero um rejeito, mas esse rejeito ele é todo aproveitado e incorporado nesse ciclo da natureza, onde nada se perde, né? Tudo se transforma. E, por outro lado, a gente tem na outra a asa da borboleta, a gente vai ter um ciclo técnico, né? E esse ciclo técnico ele vai envolver uma série de operações, desde um uso consciente, de um emprego consciente da matéria-prima, de um design que eu faça um produto que possa ser reaproveitado, um produto mais eficiente também para estender ao máximo o ciclo de vida desse produto, de um produto com menos matéria-prima, né, que eu empregue menos energia, por exemplo, com menos produtos químicos que vão poluir essa água, então essa água pode ser reaproveitada, e pensando também na extensão desse produto, uma vez que ele é comercializado, um produto que possa ser reparado, consertado, que possa ser revendido, né? E de um produto que, quando tudo isso já acabou, que eu não posso mais fazer nada com ele, né? Então, vamos pensar numa roupa, quando essa roupa já está rasgada, por exemplo, que aí eu não posso doar, e rasgada bem rasgada, esfolada, que aí não dá nem para dar aquela costurada, né? Quando ela já virou um trapo, que eu não uso de pano de chão, eu consigo pegar esse tecido e trazer de novo para essa cadeia produtiva. E aí o pulo do gato é que trazê-lo de volta não significa incorporar na cadeia produtiva, para pegar o meu exemplo, do têxtil. Mas esse resíduo têxtil, se ele não tem mais uso nessa minha asa de borboleta da cadeia produtiva do têxtil, eu não sei mais onde colocá-lo, ele pode ser um insumo muito importante, interessante para a produção em outra cadeia. E isso pressupõe, portanto, um alinhamento dessas cadeias produtivas todas, um planejamento claro. Por isso que a gente está falando de um modelo econômico circular, né? E aí é importante a gente ter muita atenção, justamente por essa complexidade toda, tentei simplificar bastante aqui, mas justamente por essa complexidade toda, são poucos os casos que nós temos na prática de economia circular em vigor. O que nós temos e que muitas vezes se confunde com circularidade são práticas de sustentabilidade que podem se encaixar em alguma partezinha dessa asa dessa borboleta, mas que ainda constituem um processo linear, fundamentalmente linear de produção. Então, para eu poder chamar uma prática, para eu chamar uma empresa, que é uma empresa que adota a economia circular, eu teria que pegar o plano de negócio dessa empresa
e ver se esse plano todo é pensado circularmente, se eu consigo transformá-lo numa borboleta. Se isso não é possível, se ele ainda segue essa cadeia com começo, meio e fim, mesmo que alguma coisa eu recicle e tal, fica bonitinho ali, se ele ainda é linear, então não é circularidade. E comumente a gente tem visto esse erro, né? Ou uma manipulação da economia circular, porque tem caído mais em moda, a gente tem falado muito mais sobre ela, né? O Brasil adotando a Estratégia Nacional de Economia Circular, a economia circular sendo incluída como um dos pilares da nova indústria Brasil, então, nosso plano de reindustrialização. Mas o problema é que, e aí isso cai, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê a agenda ESG e de sustentabilidade apanhando e, de certa forma, sendo até descredibilizada, principalmente a partir desse ano com o governo Trump, né? Então, nós vimos muitos artigos aí falando o fim do ESG e tal. Então, quem não estava agarrado à sustentabilidade por uma questão de princípio, largou mão, né? A gente tem menos investimentos nisso, as empresas menos dispostas a isso, e acho que essa ideia, né, esse greenwashing que foi feito em torno do ESG, em muitos casos, agora caem as máscaras, porque a gente vê que só resiste a todo um discurso anti-sustentabilidade quem genuinamente está comprometido com a sustentabilidade, né? E aí o que acontece? Aparece como um termo mais neutro e menos politizado ou menos desgastado a circularidade. E por isso essa manipulação que nós temos visto do uso do termo, ou também uma falta de informação sobre o que isso implica. Mas, na verdade, é que é muito mais complexo do que a gente tem até agora. Ô, Carol, e se você pudesse dar uma atualização um pouco mais? Eu tava lembrando aqui, que quando a gente conversou, se eu não me engano, foi em maio, né? Mais ou menos, desse ano, e a gente estava naquele contexto que teve aquela pressão do setor do agronegócio em relação ao carbono, e aí provocou uma certa mudança, uma certa flexibilização das cobranças na União Europeia em relação a esse assunto, né, de carbono especificamente. Qual é o cenário assim que você pode trazer de, de futuro e de tendências do que a União Europeia traz em termos de regulação? O que é que você pode trazer de uma maneira geral, assim, de visão? Nessas resistências também que aconteceram nos Estados Unidos, enfim. Olha, essa agenda, ela é uma agenda que na União Europeia, ela foi introduzida há mais tempo, né? E foi introduzida e até pela própria formação e forma de organização da sociedade e da condução da política europeia, há, com muita reserva, mas há uma cidadania mais participativa, né? E uma maior prestação de contas do poder público e das empresas mesmo para a sociedade, ainda que muito ineficiente e bem aquém do desejado, né? Então, com as críticas que a gente, guardando as críticas, mas comparando com o Brasil, né, a gente percebe isso e até mesmo com o modelo norte-americano, né? Então, essa cidadania, ela faz com que haja um monitoramento mais presente da sociedade. Há uma construção também de um modelo de cidadania com um olhar mais atento para as questões ambientais, embora isso ainda não seja a top prioridade, né, da população, visto a baixa performance que os partidos verdes e com uma agenda de sustentabilidade têm na política em geral na Europa. Mas fato é que todos os partidos, inclusive os mais conservadores, têm alguma agenda que vai versar sobre a sustentabilidade, mesmo que seja para batê-la, né? Mas não há um ressarcimento dessa agenda direto. Então, isso fez, e essa construção, ela antecede esse momento mais crítico agora. Então, isso permitiu com que se consolidassem uma série de diretivas e que se colocassem esses princípios de sustentabilidade e também de circularidade como uma base para a construção de várias políticas, né? E aí a gente tem também uma demanda que é uma demanda diferente da realidade brasileira. Há uma escassez de recursos e recursos naturais na Europa que aqui a gente não tem ainda, né? E isso faz, e principalmente
de recursos energéticos, né? Então, há uma dependência muito grande dos países europeus por energia externa, combustíveis fósseis, e se é combustível fóssil, eu compro principalmente de país complicado, né? Então, ter uma dependência muito grande no gás, no petróleo russo, nunca foi uma boa aposta. Então, esse abraço à agenda climática europeia e esse protagonismo que a gente vê é muito atrelado à necessidade de descarbonização e de substituição da matriz energética por uma matriz mais limpa, porque isso dá mais autonomia na produção de energia para os países europeus, ou também muda um pouco o lado de quem eu vou depender no fornecimento dessas energias, né? E aí aparecem outros atores também menos problemáticos do que essa relação complicada com a Rússia, por exemplo, ou com os países mesmo da OPEP, né? Então tem um interesse claro econômico de viabilidade da economia e da indústria europeia por trás dessa questão, desse apoio à questão climática. Não é que eles amam a natureza e são super verdes e hippies, né? Não é isso. Né? Esse estereótipo, inclusive, que a gente cria aqui, e o fato da questão climática estar muito associada, no caso brasileiro, a uma questão de destruição ambiental, permite com que se atrele ainda essa imagem caricata da agenda ambiental que se tem, né? E a gente não virou a chave para pensar que a sobrevivência, inclusive econômica, do país passa inevitavelmente por um reaproveitamento ou por um aproveitamento muito mais racional dos recursos, né? Então, aí a gente volta para a questão da circularidade como um modelo ideal dentro desse nosso modelo capitalista de produção. Eu acho que também às vezes falta, né, de pensar às vezes, né, quando a gente fala de emissão, né, a gente também está falando de um resíduo, né? É um resíduo que está saindo do processo para a atmosfera e sem ser reaproveitado, né? De uma forma que a natureza não consegue reaproveitar. Né? Exato. E se a gente for ver nesse sentido, né, Sim. a gente tem aí, inclusive, alguns dados que são muito ruins, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a extração, o processo de materiais, inclusive de combustíveis fósseis, biomassa e tal, mas em geral de materiais, gera 55% das emissões globais. Né? E a gente tem aí só 6% do material empregado na indústria, 6,9% em 2023, vinham de fontes recicladas. Sim. Tão chocante, porque isso aí, em 2015, no Acordo de Paris, a gente tinha 9,1%. Então, assim, é a mesma má notícia que quando a gente olha de olhar para as emissões. Quando a gente olha para as emissões totais, a gente tem aumentado as emissões ano após ano, né, globalmente. Então você pensa, cara, a gente está fazendo todos esses esforços aqui. Todo mundo hoje ouviu falar sobre mudanças climáticas, então é uma agenda que tem ganho espaço, né? Protagonismo em vários debates super importantes, protagonismo dentro das empresas, e a gente ainda emite mais, o saldo ainda é pior, né? Então, o que me faz pensar, para ser um pouco poliana, que talvez se a gente não falasse, não tivesse tanta ação para frear isso, o número ia ser muito maior, Com né? certeza. Então, assim, tá ruim agora fazendo, imagina não fazendo nada, como estaria. Mas essa questão do emprego de materiais reciclados, ela é muito preocupante, né? Porque a gente tem aí, tô falando de quase 10 anos, de uma referência, 24% de queda no emprego de materiais reciclados, quando a gente tem o desenvolvimento de novas tecnologias e a descoberta do uso, né, de novos materiais biodegradáveis, materiais orgânicos, reuso desses materiais, a conversão desses materiais. Então, a gente tem um avanço científico, tecnológico e extremo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê a indústria ampliando a sua produção em materiais que têm a fonte aí toda primária, né? Maravilha.
Quero aproveitar aqui que tem uma especialista aqui, né, em engenharia química, para perguntar duas coisas fáceis. Coisas fáceis. Primeiro é o seguinte, são duas em relação ao plástico e à reciclagem, né? A gente vem de um contexto aí onde reciclagem muitas vezes é apresentado como uma solução. Eu queria que você falasse assim, num mundo onde existisse uma coleta seletiva perfeita, correta, e as pessoas colocassem o lixo no lugar certo e o lixo fosse destinado. Eu quero saber se nos moldes de produção, ou seja, na intensidade, na nossa carga de consumo, se isso seria sustentável, ou até que ponto, mesmo assim, não daria para fechar a conta. Essa é uma pergunta. E junto com isso, eu queria te perguntar outra coisa. Se existem alternativas para o plástico que pudesse substituir a fonte do petróleo, né? Então vamos na primeira, acho que a primeira é mais fácil de responder. Bom, vamos lá. Primeiro que eu digo que usar o plástico da forma que usamos atualmente é negar o seu conceito de existência. O plástico ele foi feito, né, ele foi pensado em ser produzido para durar. Ele era para ser um item durável, ou seja, com um ciclo de vida longo. E o que se observou é que é um material, os que a gente usa, né, em maior quantidade, são materiais baratos, e aí eles simplesmente tomaram conta da nossa vida. Tudo hoje tem uma pitada de plástico. A roupa tem plástico, o óculos tem plástico, o carro tem plástico, tudo. Tudo que você pensar, eu vou te dizer que tem uma pitada de plástico. Plástico no sentido mais amplo, né? Porque, na verdade, são polímeros. Então, quando a gente fala de aumentar a reciclagem do plástico, a gente está dizendo, a gente está simplificando um processo, porque os polímeros, de uma forma geral, eles têm uma variedade muito grande. E aí, quando mais amplo é a gama de produtos, mais complexa se torna a reciclagem de uma forma geral. Então, se a gente tivesse coleta seletiva correta, todo mundo sabendo fazer uma coleta seletiva, não contaminando o material de uma coleta seletiva, ainda assim não seria o suficiente, porque existem muitos plásticos que não combinam com outros plásticos. Tem muitos materiais que você mistura plástico com papel, com metal. Então, é a questão que a Carolina estava falando. A gente observa muito que os produtos eles não são pensados para ter circularidade. Eles são pensados para ter uma economia linear. Então, você produz aquele material, ele funciona muito bem, mas no final da vida útil dele, ele tem que ser colocado debaixo da terra, ele tem que ir para um aterro sanitário, porque você não tem que fazer. Ou queimar, né? Queimar no sentido de incineração, porque ele ainda é petróleo. E petróleo é um combustível. Então, quando a gente fala do plástico, tem toda essa complexidade. Temos inúmeros, né? Vocês já devem ter visto o símbolo, o triângulo, com o número dentro, ou com as letrinhas. Então, a sopa de letrinhas que a gente vê eu diria que é 10% da variedade que você tem de polímeros. Então, é realmente um produto que eu costumo dizer, o ecoponto, né? Trazendo aí para uma realidade que a gente tem de projeto de extensão. Quando a gente coloca o ecoponto, e aí eu vou explicar para as pessoas, olha, isso recicla, isso não recicla, as pessoas não entendem. Porque as pessoas falam assim, mas como que uma embalagem de biscoito não é reciclável? Eu falei assim, não é, porque ela é mistura de plástico com alumínio. E para você encontrar tecnologias viáveis, né, para não tornar isso muito mais caro, ou não gastar muito mais energia nesse processo para dar novas utilidades para esse material, acaba não tendo valor. Então, ela, na maioria das cidades, ela não é coletada para reciclagem. Isso vai depender muito também da cidade, né, da estrutura que tem de reciclagem. E aí se torna complexo, porque as pessoas não conseguem entender, mas tem um símbolozinho aqui de reciclagem, porque o produtor coloca o símbolo de reciclagem, porque ele está identificando o plástico que foi feito, mas não necessariamente ele vai ter valor no ciclo produtivo, Tem aquela questão na cadeia mesmo, produtiva. aquela questão que às vezes as pessoas se enganam, né? O
o caso da caixa de remolho de tomate, né? Que aí a pessoa às vezes não quer usar aquela caixa Tetra Pak, aí corre para aquele refil, né? Para aquele sachêzão, né? Não sei como é o nome É tão daquilo. ruim quanto. Que é tão ruim ou pior, que é o pior plástico aquilo ali, né? Tem uma péssima qualidade, Standard né? Pouch. E o vidro? O Na vidro verdade. também é muito Ah, eu difícil ia de chegar reciclar, né? nele. Todo mundo compra e fala, melhor de vidro, é ecológico, não é de plástico, é de vidro. Pior, não é? Assim, quer dizer, o plástico você não recicla, você não tem que fazer, mas... Então, eu ia chegar na questão de que se você reintroduz, né, o polímero, se você vai dando novas. Gostei da questão das asas da borboleta, né? Se você vai dando novas cadeias produtivas para esse material, vai chegar um momento que o polímero, o plástico, não vai ser mais útil, porque ele degradou nesse processo. Ele é matéria orgânica, gente, que nem nós, né? A gente não envelhece, o plástico também envelhece, ele é feito de carbono. Então, vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais usar, só por ele mesmo, de reciclado, porque ele vai perder as propriedades todas dele. Já o vidro, que é considerado o único material que pode ser reciclado infinitas vezes, ninguém quer, porque não tem valor também. Não tem valor, a logística é cara, é perigoso porque quebra. Então, tem inúmeros fatores que vão impactar na reciclagem do vidro. Mas ele, dentro da categoria clássica, né, dos materiais, então plástico, papel, vidro e metal, o vidro é o único que pode ser reciclado infinitas vezes, sem perder suas propriedades. Mas reciclado ou reutilizado? Reciclado, estou falando de tecnologias mesmo de Reprocessamento, né? Transformação, como diz a política, transformação física, química e biológica. Então, fazer 100% da sua transformação. Então é Fora que melhor o comprar o vidro. de vidro. É isso. Não, o vidro, se você for reutilizar, ele é o melhor. Uhum. Se ele for Mas se reinserido, é você o for, melhor, né? Se eu for jogar se na ele minha for lata de reciclagem do reutilizado, condomínio, também é o melhor. não, porque ele não tem Não vão valor para reciclar reciclagem. Ninguém quer pegar eu vou dizer, ordens de grandezas da economia da reciclagem, tá? O negócio é Enquanto comprar tomate e fazer o molho em casa, entendeu? É o exatamente, melhor esquema. é melhor descascar, coloca, né, alimentos in natura, onde você vai gerar só o seu resíduo orgânico composto em casa, e aí você não vai ter problema. Mas se a gente pensar em termos de facilidade de reciclagem, o vidro não é fácil, tá? 1 quilo de vidro, o reciclador ele vai pagar centavos. 1 quilo de embalagem boa, de um plástico bom, ele vai pagar cerca de R$ 2 ou R$ 4 o quilo. Já o metal, a latinha, aqui em Friburgo, o quilo está por volta de R$ 6 o quilo. Olha a diferença de Melhor a escala lata, de. então, né? Sim, porque a lata no Brasil ela é praticamente 100% reciclada, ela tem valor, ela já tem Uma uma cadeia, né? circularidade, uma cadeia, não uma circularidade, mas ela tem uma cadeia reconhecida. Então é fácil, você não vê latinha em lugar nenhum, porque o alumínio da latinha ele é muito valorizado na reciclagem. E Ana, Isso é Então a ótimo. gente tem que pensar a reciclagem como um negócio. Quem vai Então, querer comprar cerveja é esse melhor de produto. latinha do que a long neck. Fica a dica aí. Com certeza. Essa é uma ótima dica. Ana, Sem dúvida nenhuma. e a alternativa do E petróleo a para geração? alternativa? Existem alguns polímeros, inclusive o boom das impressoras 3D, né? Utiliza um filamento de impressora 3D chamado PLA, que é um plástico biodegradável. Então, ele é obtido de fonte renovável e ele é compostável, porque são duas coisas diferentes, tá? E aí também tem muita confusão, não sei se de propósito ou não, vou dizer que não é sempre de propósito. Tem muita gente dizendo que às vezes um plástico ele é biodegradável, mas ele não é. Ele pode ser, às vezes, de fonte renovável, como existe. Existem alguns polímeros que vêm da cana-de-açúcar. Então, ele é de uma fonte renovável, não vem do petróleo. Mas ele ainda é um polímero. Então, ele não degrada organicamente, como ele não é compostável.
e ele tem que ser reciclado. Então, é diferente. Se você quiser um plástico que realmente não te dê dor de cabeça em termos de lixo, você tem que pensar em algo que está vindo renovável e você tem que pensar em algo que ele vai também de forma renovável, como a compostagem. Então, ele tem que ser biodegradável. E aí, são pouquíssimos os polímeros hoje em dia que atendem a essas duas categorias. Então, a gente ainda tem nichos de produção nesse sentido. Eles não competem. Aí é uma questão de economia. Você não tem como competir e transformar. É toda uma cadeia que hoje usa os plásticos muito baratos, que a gente chama de commodities, né? Os plásticos que a gente tem na grande maioria das nossas embalagens, que são muito baratos em relação aos que tem de fontes renováveis e biodegradáveis. Então significa que nós temos aí uma missão ainda longa pela frente. Eu lembrei, existem os sacos, por exemplo, da compostagem, o Uhum. Guilherme, inclusive, ele usava aqui quando eu era associada do Clube do Humus, que é um saquinho feito de fécula de mandioca. Então, no Brasil existe a produção de alguns produtos que vêm da fécula de mandioca. Então, ele sim, ele é de fonte renovável e biodegradável, só para Maravilha. completar. A gente tá concluindo aqui, estamos chegando aqui nos finalmente, então eu queria deixar aberto aqui para alguma mensagem aí de expectativa do que é aí trabalhar com sustentabilidade, tanto tempo na luta, e por que que você faz tudo isso, o que é que você espera e por onde podemos caminhar. Bom, primeiro, cada vez mais eu tenho ampliado o meu interesse profissional e o meu interesse pessoal por esse tema. Ah, pessoal, porque é uma questão de sobrevivência, né? E a chamada ansiedade climática muitas vezes bate muito forte, quando eu entro em contato com os dados que demonstram o quanto esse processo está muito, ele é invisível no sentido de não dá para falar que é invisível, silencioso, mas o quanto a gente ignora, né? É um barulho que existe e um movimento de destruição que existe, mas a gente fecha os olhos e tampa os ouvidos. Quando a gente tampa o ouvido, não é que o barulho não acontece, né? Ele está ali, a gente só está se negando a enxergar e se negando a querer escutar, mas não, mas o que a gente não consegue deixar é de sentir, né? E esses efeitos vão ficar e já estão ficando cada vez mais recorrentes. Antes mesmo da gente gravar, eu estava lendo uma matéria aqui num portal, falando sobre um plano de contingência da cidade de São Paulo para racionamento de água, né? Então a gente está aí numa crise hídrica na cidade, no estado, mas principalmente na cidade. Os reservatórios aí com 28% da capacidade, e é um nível tão baixo que é o que a gente teve aí em 2014, quando a gente ficava sem água mesmo em casa, né? Então, esses retornos, esses eventos mais frequentes, eles fazem parte desse nosso dia a dia e geram todos esses desconfortos, sem falar dos efeitos mais de médio e longo prazo. Como eu ainda quero viver muito e aproveitar bastante a vida, me incomoda essas dificuldades que vão sendo colocadas, né? Agora precisar aqui em São Paulo um ar-condicionado, né? Coisa que era um luxo e que eram poucos dias da semana que a gente precisava. Então, essas pequenas coisas do dia a dia que já vão mostrando esses sintomas. Além de tudo, eu tenho uma filha e quando eu penso nela, eu também fico mais triste ainda, porque se já está ruim para mim, né, para a gente que já está aqui no meio da nossa vida, já na segunda fase, no segundo tempo desse jogo da vida, para quem está começando é muito triste e muito crítico, né? E as mudanças climáticas ou a crise climática, ela agrava as desigualdades. Então, todas essas mazelas que a gente acompanha, né, desde desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade de classe econômica, elas se acentuam com situações como a crise climática. Então, a gente tende a ver um mundo socialmente ainda mais desafiador, né? E cada vez mais a gente vai torrando a chance que o planeta ainda dá para a gente de reverter isso. Então, é muito ruim, né, nesse sentido. E aí, ao mesmo tempo, trabalhar com esse tema tem o desafio de tentar
pensar em narrativas que consigam levar essa mensagem e despertar uma ação nos vários atores, inclusive naqueles mais conservadores, inclusive na indústria, né? E aí isso requer esse jogo de cintura para fazer esses concertos todos, e acho que é aí que reside um grande desafio, né? Também, por um lado, a gente vê uma sociedade mais conservadora, e mais conservadora é difícil que ela seja mais ecológica, né? Então, também há uma perspectiva pessimista na construção dessa sociedade, mas eu tenho duas opções, né? Ou parar e chorar, ou chorar andando. E eu prefiro chorar andando, fazendo algum trabalho, tentando dar uma contribuição, pensando nas minhas escolhas, levando informação para as pessoas e com a esperança de que isso contribua para fortalecer e para somar no movimento coletivo de resistência. Eu acho que é isso, acho que é muito importante montar essa frente de resistência, né? E essa frente ganhando mais espaço com a esperança de que a gente consiga agir para fechar aqui e fazer um trocadilho com o nome do podcast enquanto ainda dá tempo. Maravilha, Carol, maravilha. É o meu sentimento também. Ana Moreira, minha vizinha de cidade, companheira de luta. Conte-me o que te motiva. Eu tento também nesse caos climático, encontrar expectativas positivas, mas é difícil quando a gente estuda o assunto, quando a gente vê as informações e principalmente quando a gente conversa com a população, que parece que está em outro mundo, parece que não está observando, parece que não está entendendo o que está acontecendo. Como eu dou aula de ciência do ambiente, eu costumo dizer para os alunos: não fiquem deprimidos após a minha aula, mas eu vou dizer algumas verdades em relação às questões ambientais. E também tenho um filho, como a Carolina falou, e isso me leva muito a pensar como será, né, o crescimento dele, em que ambiente ele vai estar, ou que ambiente o próprio ser humano terá. Nós somos a parte mais fraca da natureza. O ser humano precisa de uma quantidade de oxigênio, de água e de solo fértil. E o próprio ser humano é que está destruindo tudo isso. Então, como que a gente vai conseguir reverter esse hábito humano de destruição? Penso que a gente precisa mudar. E para mudar, eu acredito, aí eu vou ter que acreditar na minha profissão, ensinando, trazendo informação, buscando no nosso dia a dia, porque um fator que a gente não chegou a frisar muito hoje, mas todas essas ações, elas são globais. Mesmo que eu esteja, e eu fui transformada muito depois que eu comecei a trabalhar sobre resíduo, eu mudei inclusive a minha alimentação, eu mudei o meu estilo de vida, eu mudei muita coisa pensando justamente só no resíduo. Então, quando a gente entra de fato e traz para o seu dia a dia, a gente percebe que é possível mudar e é possível melhorar. Mas para isso precisa acreditar que ainda vai ter o amanhã. Então, trazendo também um pouquinho do Krenak, vamos viver o hoje, vamos viver cada dia melhor hoje, para que a gente possa ainda ter o amanhã. Mas não viver só na expectativa do amanhã, vamos apreciar o presente. Acho que é isso. E como diz o próprio título do livro dele, né? Porque o amanhã não está à venda. Exato. Muito, muito obrigado também, Ana. Olha, a palavra de vocês me emocionou aqui, fiquei bem feliz e fiquei muito feliz com a conversa também, né? Somos aqui 3 doutores conversando, cada um na sua área e construindo, trazendo conhecimento com profundidade, da maneira melhor que a gente consegue, da maneira mais interessante e leve, assim, do tanto que dá, né? O mais fluido possível, do tanto que dá desse assunto tão importante. E é muito bom poder conversar com pessoas que são tão engajadas e tão
estudiosas e dedicadas e que ao mesmo tempo eu sinto assim que se importam com o assunto assim de uma maneira muito bonita, né? E nós três temos filhos e temos também essa motivação. Eu falei no episódio no episódio 1, eu falei sobre essa questão de pensar o futuro, assim, daqui a 10 anos eles vão entender um pouco melhor o que está acontecendo. Meu filho sabe que vai ter a Copa, eu estou indo para lá, e daqui a 10 anos eles vão entender mais isso, e eu vou poder falar. Eu tava lá sexta-feira, 18h18 da noite, eu estava aqui conversando com duas pessoas que também estão com essa importância. A Ana está aqui na cidade, e aí eu aproveito para a gente plantar, quero plantar aqui uma semente aqui nós três também, de que já conversei com a Carol algumas vezes que a gente tem interesse. A Carol tem uma inserção no campo da economia circular na moda, né? E nós estamos numa cidade, né, Ana, que tem essa vocação, O polo né? da moda. E essa história em relação à moda. Temos trabalhos aqui ligados à moda sustentável, mas muita coisa a ser feita. Então, quero plantar essa semente aqui para que a gente possa fazer alguma coisa aqui, quem sabe em 2026, né? A gente já vem falando sobre isso. E você vir aqui, Carol, para tomar um banho de cachoeira geladinho e a gente aproveitar aqui e subir uns montes aqui e olhar para a natureza que existe e contribuir aqui para a gente pensar, né, Ana, aqui na natureza, para a gente pensar nas nascentes de Friburgo, na preservação das Sim, nascentes de Nova Friburgo e todos esses assuntos que são tão relevantes. das nascentes e da mata, né? Exatamente. Porque temos também muitas áreas de preservação aqui e o verde é o azul, né? Exatamente, a fauna também, né? E cuidar e esse olhar também pelas pessoas, né? Principalmente pelas pessoas. Tivemos uma tragédia muito forte aqui em 2011, então eu também estou querendo me envolver e venho me envolvendo como eu posso nos trabalhos de ação climática aqui e quero contribuir aqui para essa cidade, para esse território. Um abraço, muito obrigado e vamos lá que dá tempo.